eu consegui um dia, alguns dias, travar o sistema da corretora por um volume relativamente elevado para a época. Mas eu confesso que por um instante, quando eu vi aquela oportunidade, eu pensei, é agora que eu arrebento de ganhar dinheiro, é agora que eu fico rico rápido. E aí esses dias eu estava lá fazendo uns testes, né? E eu resolvi pegar um robozinho e falar, vamos ver se esse robô ele é parrudo mesmo, quero ver se ele aguenta executar a ordem pra caramba. Ele falou, então, mas na verdade esse comunicado está vindo da Bolsa de Valores, não é nem a corretora que vai cancelar a sua ordem, é a Bolsa de Valores. E onde basicamente mora o perigo para um trader hoje? Olá, trader! Seja bem-vindo a mais uma Conta Real. E hoje, pegando um pouco do que a gente estava falando no último encontro sobre o porquê que eu acabei parando no mercado de dólar futuro, eu, por curiosidade, fui pesquisar um pouco da evolução desse mercado, porque hoje eu vou falar de algumas coisas que aconteceram numa época em que o mercado eletrônico ainda estava engatinhando. E essa época era mais ou menos o ano de 2008. E só para você ter ideia de como as coisas mudaram tanto daquele tempo para cá, em 2008 o dólar, o mini dólar, ele negociava um volume aproximado de 1,5 milhões de reais por dia, por pregão. E o que aconteceu de lá para cá, de 2008 para agora 2021? São 13 anos, né? E o mercado de dólar simplesmente cresceu mais de 100 mil vezes. É isso mesmo, mais de 100 mil vezes. Hoje, aquele mercado que negociava 1,5 milhões de reais em 2008, negocia hoje em torno de 150 bilhões de reais. Então, dá para ter uma noção do quanto esse mercado evoluiu em termos de volume de negócios, né? E aí, como é que era a liquidez em 2008? Ela era relativamente baixa. Se parar para pensar, o Brasil vivia um boom, tá? Foi uma década em que tivemos ali uma procura muito grande por países produtores de commodities, então não é à toa que a nossa bolsa de valores subiu relativamente bem. Só que em 2008 nós tivemos também a crise do subprime, uma das maiores crises recentes, e isso, bom, obviamente impactou o crescimento do mercado na época. Mas o ponto é que, naquela época, a liquidez ela era tão baixa que eu consegui um dia, alguns dias, travar o sistema da corretora por um volume relativamente elevado para a época. Como é que isso aconteceu? Foi quando eu descobri o fantástico universo das opções. Para quem não sabe, as opções elas são derivativos, no caso, na época eram basicamente duas opções que tinham muito volume, eram opções de Vale e de Petrobras. E eu comecei a fazer diversos testes de travas, né? Em especial uma trava que a gente chama hoje de trava calendário, que é você negociar opções com o mesmo strike, porém vencimentos diferentes. Qual que era basicamente a minha teoria na época? Bom, uma opção fora do dinheiro, cujo strike esteja acima do preço, uma call, né, que é o que tem mais liquidez. Eu não vou falar muito do termo técnico, porque você não é obrigado a aprender isso agora, entender essas coisas agora. Mas as que vão vencer mais rápido, o valor delas tende a zero primeiro, né? São opções fora do dinheiro, do que aquela que vai vencer no mês seguinte. Então, eu trabalhava uma venda nas opções mais curtas e a compra nas opções mais longas, e obviamente eu percebi que isso tinha uma distorção nessa diferença de preço entre as curtas e as longas, e eu estava mexendo bastante com isso. E para fazer esse tipo de operações, o robô ele precisava pregoar uma ordem, geralmente naquela ponta que tem menos liquidez, que geralmente é a ponta mais longa, né, aqui, o vencimento que vem depois. E quando fecha a ponta com menos liquidez, ele automaticamente fecha a outra a mercado. Então, o robô ficava fazendo muito isso, de jogar ordem no book de ofertas e cancelar, jogar ordem e cancelar, jogar ordem e cancelar. Claro que fazendo isso algumas centenas de vezes, chamou a atenção e a corretora parou, travou, não podia colocar ordem por conta dessa movimentação. Porque aí eu vim a descobrir que naquela época existia uma limitação de números de ordens que uma determinada instituição podia colocar no mercado e cancelar. E aí com um robô, que na época era uma grande novidade, um robô que fazia isso, ficar pregoando e tirando ordem do mercado, vamos dizer, os créditos que a instituição tinha para ficar apregoando foram gastos, e com isso ela não podia mais apregoar ordens no mercado.
E dá para ter uma ideia do como como o mercado ele era cru, porque hoje em dia muitas pessoas fazem isso, todo mundo tem acesso a um robô que faz esse tipo de apregoação no mercado e não tem problema nenhum, as instituições abrigam tranquilamente esse tipo de operação. Mas eu confesso que por um instante, quando eu vi aquela oportunidade, eu pensei, é agora que eu arrebento de ganhar dinheiro, é agora que eu fico rico rápido. Porque tinha muitas oportunidades, existiam muitas distorções entre as opções, né? À medida que os investidores foram tomando conhecimento dessas estratégias, elas foram secando, foram minguando, o mercado vai ganhando eficiência, a verdade é essa. Muitas das oportunidades elas vêm da ineficiência do mercado. À medida que o mercado fica mais eficiente, isso já não é mais necessário. As cooperativas de táxi é um exemplo disso. As pessoas precisavam antes entrar em contato eventualmente com uma cooperativa de táxi para ela arranjar um carro para você. Hoje em dia um aplicativo resolve isso com muito mais facilidade. Então o mundo ficou mais eficiente, né, e as eficiências tornam inclusive os serviços mais baratos. Além dessa questão de que eu me frustrei, não foi a primeira vez, aconteceram mais algumas vezes de eu acreditar que eu tinha achado uma mina de ouro e logo em seguida, vendo que eu não poderia mais executar aquelas ordens daquele jeito, enfim, minha oportunidade foi embora. Além disso, eu gosto muito de chamar atenção para alguns pontos assim. Eu corria perigo de verdade? A corretora ia me multar ou ia me punir de alguma forma? Não. Mas existem sim algumas coisas que o investidor ele faz, ou pode fazer e pode gerar complicações. E onde basicamente mora o perigo para um trader hoje? O que são erros muito comuns que eu vejo as pessoas cometerem? O primeiro é um trader brincar de gestor. Ele vai lá tentar falar para os amigos botar dinheiro na conta dele, que ele opera e ele dá performance para os amigos, como se ele fosse um gestor. Pode ser que a atitude seja nobre, mas ela é um tanto ingênua, porque se você não tem um título de gestor, não tem um fundo devidamente estruturado, você, do ponto de vista legal, não se diferencia em absolutamente nada de um cara que está montando uma pirâmide financeira. Porque é isso que um cara que monta uma pirâmide financeira faz. Ele tem um fundo não credenciado e ele vai angariando recursos de maneira não formal. Então, bom, você pode sim ser acusado de ser um cara armando uma pirâmide ou alguma falcatrua financeira. Além disso, por experiência própria, traders que operam para terceiros geralmente são traders que não performam bem. Pensa comigo, você não precisa de muita margem. Por que você precisa do dinheiro dos outros para ganhar dinheiro? O trade, especialmente de curto prazo, ele não requer muita matéria-prima. Nossa matéria-prima é dinheiro. Então não faz sentido você operar para os outros, sendo que você toma risco, você enfrenta todas as dificuldades. Então, se alguma pessoa te oferecer essa oportunidade, foge porque é uma cilada, Bino. Beleza? E se você é um trader pensando em oferecer esse tipo de serviço, é melhor pensar bem, porque o cara que está na outra ponta, para ele aceitar, é sinal de que ele não conhece nada de mercado, ele não conhece os riscos que ele está assumindo. E para o cara leigo, putz, você está ganhando, legal. Ele fala, caramba, a gente acertou, a gente está ganhando. Você vai estar, se você empatar, ele vai falar, putz, você empatou, que coisa chata. E se você perder, então ele fala, você perdeu. Ele não vai falar, nós perdemos. Em geral é sempre isso, assim. Eu ganhei, nós empatamos, você perdeu. O cara que não opera, ele não entende os riscos que ele corre e ele acha que esse negócio é fácil, que enfim. Então não assuma riscos com dinheiro de terceiros, tá? E tem um outro erro um pouco mais grave que... Bom, se passar por um cara que está fazendo uma pirâmide financeira já é grave, né? Mas tem um outro erro que também é muito grave, que é você exercer atividades de credenciamento, outras atividades de credenciamento, sem estar devidamente credenciado. Como, por exemplo, captar clientes, né? Isso é um papel de um assessor de investimentos, ou dar recomendações de investimentos e cobrar por isso. Isso é um pouco mais grave e pode ter certeza que a CVM corre atrás, tá? Ela já corre atrás de quem não faz muita coisa errada. Imagina quem está aloprando ali, exercendo uma série de atividades de forma irregular. Inclusive, eu posso dar um depoimento meu. Faz alguns anos, ali uns 3 anos mais ou menos, eu recebi acho que foi uma procuração do governo federal, dizendo que eu estava devendo uma grana para eles, um pouco mais de R$7.000. E
Poxa, eu falei, cara, como é assim? Eu tô devendo, eu pago minhas DARFs, estão tudo certo. E mesmo quando você não paga a DARF, você é notificado, mas não é dessa forma, né? Você não recebe um cara com uma intimação na porta da sua casa. E aí eu fui descobrir que a CVM estava me cobrando um dinheiro por ter exercido a atividade de assessor de investimentos e nunca ter pago a taxa de credenciamento que se cobra por isso. Só que tem um problema, eu nunca exercia a função de assessor de investimentos. Até então eu não sabia nem que eu tinha sequer certificação para isso. E aí, corro para um lado, corro para o outro, eu descobri que uma das corretoras por onde eu passei, em 2007, que foi essa corretora onde eu, inclusive, buguei o sistema dos caras, de tanto operar opções, eles entraram com um pedido para o meu credenciamento como assessor de investimentos, né? E foi por engano deles, porque eu não atuava numa área comercial, eu atuava numa área de gestão de fundos, que nem poderia exercer essa atividade comercial por conflito de interesse. E aí eu entrei até em contato com a CVM, com a ouvidoria dos caras, falei, cara, houve um engano tal, e o pior de tudo, porque essa corretora foi comprada por um banco, esse banco foi comprado por outro banco, então a empresa já não existe mais há muitos anos, então não tinha nem como chegar lá para a empresa e falar, vocês cometeram um engano aí, como é que vocês podem fazer um negócio desses, né? Por que vocês não vêm me ressarcir? Enfim, não tinha como eu correr atrás da empresa. A empresa simplesmente não existia mais. E aí falei com um amigo meu, dividi isso com ele, ele falou, Caio, quer saber, cara, por R$7.000, paga, senão seu nome pode ir para protesto, você vai ficar com o nome sujo, vai te dar tanta dor de cabeça, paga, e se for o caso, depois você recorre, né? Era mais de R$7.000, é grana. Paguei a CVM, enfim, liguei para os caras, falei, tô devendo dinheiro, precisa ter alguma correção de valor. Os caras, não, peraí que vai ter uma correção, subiu um pouco mais o preço, paguei o boleto. Beleza, liguei para os caras de volta, mandei o comprovante, falei, tá pago, tô com esse problema suspenso, vocês não vão mais me procurar, enfim, não, tá tudo resolvido. Deu 2 meses, sumiu R$7.000 nos quebrados da minha conta. Na hora que eu fui ver, lá no extrato, foi um bloqueio judicial da minha conta e a CVM tirou esse dinheiro, mesmo eu tendo pago, e os caras falaram que deram baixa, e aí lá vou eu novamente entrar em contato, sujeito, eu te mandei um comprovante, falei que eu paguei e tal, tudo certo. E aí, resumindo, mais ou menos ele me deu a mesma mensagem do que no primeiro contato, cada um com seus problemas se vira, tá? Então, moral da história, assim, o que eu quero dizer com isso? Se a CVM ela já corre atrás e não dá colher de chá para ninguém, nem eventualmente eles estando errados, imagina se você está fazendo alguma coisa errada. Então, com esses caras não se brincam, é governo federal, dificilmente você vai ganhar uma queda de braço. Obviamente, depois disso, eu abri um processo para ser ressarcido, enfim, tá rodando. Não sei o que vai acontecer a partir disso, mas enfim. Bom, voltando para o papo de hoje, aí você pensa, cara, o mercado evoluiu, o mercado tá maravilhoso, essas coisas de antigamente não acontecem mais. E aí esses dias eu tava lá fazendo uns testes, né? E eu resolvi pegar um robozinho e falar, vamos ver se esse robô ele é parrudo mesmo, quero ver se ele aguenta executar ordem pra caramba. E fiz um teste para executar cerca de 10.000 ordens simultaneamente. Durante um leilão de uma ação. Eis que no primeiro dia o pessoal da plataforma me ligou, entrou em contato para tentar entender o que eu estava fazendo, eu falei que eram alguns testes. E no dia seguinte eu repeti a proeza, e aí quem entrou em contato comigo foi a mesa da corretora. Eles falaram, cara, é o seguinte, a sua ordem está travando o sistema, na verdade não é a sua ordem, eram mais de 10.000 ordens, está travando o sistema, a Bolsa de Valores acabou de entrar em contato aqui, e a gente vai cancelar essa ordem, né? Eu falei, mas não tem como cancelar, o mercado está em leilão, e a gente sabe por regra, assim, quando você manda uma ordem a leilão, essa ordem não pode ser cancelada. Ele falou, então, mas na verdade esse comunicado está vindo da Bolsa de Valores, não é nem a corretora que vai cancelar a sua ordem, é a Bolsa de Valores. E aí eles cancelaram, na verdade só foi uma advertência, por um número muito grande de operações está causando instabilidade lá no sistema deles. E com isso, bom, a gente chega à conclusão que, poxa, um trader pessoa física, eventualmente, ele pode caminhar para fazer alguns estragos no mercado. Nada muito sério, né? Uma instabilidade de sistema. Mas significa que o mercado ele ainda
tem ali algumas limitações, e eu acredito que sempre vai ter, afinal de contas, são dados, né, que estão sendo negociados, e se você manda uma enxurrada muito grande de dados de uma vez, é natural que tenha um congestionamento de informações. E mais uma vez eu pensei, cara, eu estou testando alguma coisa aqui, quem sabe eu não arranjei uma oportunidade boa de fazer operações fantásticas, e não foi o caso dessa vez também, não foi dessa vez que eu achei o pote de ouro no fim do arco-íris. E então, moral da história final é que não existe atalho, você pode procurar ali muita brecha no mercado, eventualmente você vai encontrar alguma, mas nenhuma vai ser bom o suficiente de falar, cara, vou resolver minha vida da noite pro dia, tá? Todo ano, apesar disso tudo, a Bolsa faz uma maravilhosa surpresa pra gente. Todo ano tem alguma coisa muito boa, alguma sacada muito boa, algum movimento, alguma ação. Isso eu aprendi com o tempo. Às vezes eu sempre estava lá atrás, no comecinho, a sensação de que, poxa, perdi a melhor oportunidade da minha vida. Perdi a chance de ficar muito rico. E hoje eu me dou conta que todo ano a Bolsa larga um presentinho pra gente no mercado. E por falar nisso, eu vou falar de alguns desses presentes, né? Um deles foi quando, puxa, a Bolsa anunciou na época, a Petrobras descobriu Tupi, a bacia de Tupi. Cara, quem estava no mercado foi surpreendido nesse dia. Mas já avançamos bastante nessa conversa, então a continuação desse papo fica para um próximo encontro aqui na Conta Real. Um forte abraço.